Estamos gravando? Pois bem, boa tarde. É a terceira bateria de painéis. Nós temos 5 painéis simultâneos ocorrendo. Esse aqui é a 29º Cicusp. Ele está sendo realizado todas as sessões no mesmo dia, por isso que tem até 5 painéis simultâneos. Toda a Faculdade de Arquitetura ela está sem aula hoje, voltada para o Cicusp. Esse modelo no formato virtual é o segundo ano que a gente está falando. O formato virtual ele perde o calor do debate olho no olho, mas, por outro lado, ele ganha muito na presença de pessoas do Brasil todo, inclusive pessoas que estão fora do Brasil estão podendo acompanhar. Então, vamos aproveitar as vantagens que esse formato tem e começar a apresentação dos alunos aqui E eu queria agradecer a presença de todos e, ao mesmo tempo, lembrar que são trabalhos, a gente tem visto os trabalhos que a gente está assistindo no Cicusp, são de um nível extraordinariamente bom, não é um nível de iniciação científica comum, tem sido muito impressionante a capacidade que os alunos têm mostrado de produção, não só de revisão de algum assunto, mas de produção de conhecimento novo. A gente está aprendendo muito hoje. Então, vocês estão convidados a essa viagem muito legal com eles aqui. Vão acompanhar, eles vão compartilhar com a gente essa pesquisa. Então, muito obrigado. A Mayumi ela vai conduzir os debates. Mayumi Cursino Moura Hiri. Obrigada, João. É um prazer super grande estar aqui hoje. Então, é o meu primeiro Cicusp e estou muito ansiosa mesmo para a gente poder ouvir os trabalhos e debater um pouco sobre o que está sendo pesquisado e produzido para a gente fortalecer a nossa ciência, a nossa pesquisa e poder contribuir para as nossas cidades. Bom, hoje o nosso painel ele tem como tema paisagem, ambiente e espaços livres. É o primeiro painel com essa temática e depois, mais tarde, a gente tem o segundo painel dessa mesma temática. Nós temos hoje 4 apresentadores, 4 trabalhos e o primeiro deles é intitulado O Sistema de Espaços Livres na Transformação Contemporânea da Paisagem. Espaços públicos no eixo macrometropolitano São Paulo-Campinas. A aluna autora desse trabalho é a Maria Rosado, orientada pelo professor Eugênio Queiroga. Maria, por favor, a palavra é sua. Obrigada. A Isa vai compartilhar minha apresentação. Calma aí, Maria, um minuto. Eu tinha esquecido que eu ia compartilhar. Deixa eu abrir. Tudo bem. Foram 273 pagamentos. Vocês estão vendo? Tá pequeno, né? Tá pequeno. Ai, calma aí. Vou baixar e compartilhar a tela inteira. Boa. Obrigada, Isa. Tá, então acho que só para retomar um pouco, me apresentar novamente, né? Meu nome é Maria, e aí sob a orientação do professor Eugênio Queiroga, eu realizei a pesquisa com bolsa da CNPq, os sistemas de espaços livres na transformação contemporânea da paisagem.
espaços públicos no eixo macrometropolitano São Paulo-Campinas. Pode passar, por favor. Bom, o objetivo do projeto, em um sentido, da pesquisa, em um sentido amplo, é olhar para os espaços livres públicos, né, que especificadamente são os parques urbanos, para compreender quais são os benefícios que eles trazem social e ambientalmente, e identificar as potencialidades deles, os limites, as questões que influenciam na produção, na apropriação, com vista a formular diretrizes que garantam, né, essa qualificação socioambiental desses espaços. Então, tudo isso levando em consideração, na minha pesquisa, um recorte territorial que tem características assim, bastante particulares, de formação, desenvolvimento, transformação ao longo dos anos, que eu tive a oportunidade de estudar numa EC passada. A minha EC antiga foi justamente estudando as dinâmicas desse eixo, que é o eixo São Paulo-Campinas. E antes de começar a estudar esses parques, nesses lugares específicos, eu me dediquei a uma revisão bibliográfica que me deu uma compreensão histórica e uma conceituação do que seria o parque urbano, né? Isso foi muito importante para delimitar o meu objeto, né, que é o parque urbano, aquilo que eu, Maria de Fátima, na minha pesquisa, estaria chamando de parque urbano, tendo em vista que existe uma diversidade muito grande de definições, de autores que estudam esse espaço. Então, diante dessa revisão bibliográfica, eu tomei como definição de parque urbano 3 elementos assim estruturantes, que são um aspecto de recreação genérica, assim, qualquer que seja. Então, um espaço que precisava ter recreação, era um espaço que precisava ter uma estrutura morfológica independente do entorno, autossuficiente, geralmente pela cobertura arbórea, que fornecia isso, e precisava ter um trabalho do ponto de vista formal, ou seja, ele precisava ter um projeto, por mínimo que seja, ele precisava ter uma entrada, uma saída, às vezes era só isso que tinha, um banco, de repente, enfim, algum tratamento formal para ser chamado de parque. E uma outra medida metodológica foi a referência temporal, que divide a produção desses espaços nos séculos XX e nos séculos XXI. Isso foi tomado como referência devido a algumas questões econômicas, assim, de âmbito nacional, que geram muitas mudanças na produção das cidades a partir do século XXI. Então, tomando isso como referência, a gente entende que isso também se reflete na produção da cidade, também se reflete na produção dos parques. E aí eu vou tentar buscar esses paralelos e entender essas novas formas e novos elementos que influenciam na produção do parque. Em relação à metodologia, na verdade, tudo isso que eu falei até agora, mais ou menos, se relaciona com a metodologia, mas para esclarecer um pouco mais o processo, eu realizei alguns mapeamentos sobre alguns aspectos do eixo, que geraram dados quantitativos. Acho que agora você pode passar, Isa. Então, eu realizei mapeamentos dos parques em si, também os elementos ambientais, unidade de conservação, presença de mata nativa, declividade, para tentar entender um pouco a relação com as APPs urbanas, e também dei uma mapeada nos programas desses parques. Então, aqui, eu coloquei alguns gráficos, que são um pouco uma síntese numérica desses mapeamentos, e em relação ao período, eu constatei que uma quantidade maior, já nesses primeiros 20 anos do século, uma quantidade maior de parques foi produzida do que a quantidade que foi produzida em todo o período anterior, assim, todo o período anterior ao século XX e anterior. E ambientalmente eu também constatei algumas coisas, por exemplo, não existia uma relação próxima das questões legais de conservação com essas questões de lazer urbano. Também no programa houveram algumas mudanças em relação aos parques nos 2 períodos, alguns elementos aparecem menos, como quadras, sanitários, quiosques, ciclovias, e alguns elementos aparecem mais, como playgrounds, aparelhos de ginástica, e algumas coisas meio aleatórias e particulares, assim, como pista de skate, teatro. Esses são dados um pouco quantitativos, pode passar. E aí, depois desses dados em mão, eu passei para os estudos de caso, que foram 3. Então, o Jardim Botânico de Jundiaí, o Parque das Águas em Campinas e o Parque de Toronto em São Paulo. Esses parques foram escolhidos segundo alguns critérios. O primeiro, como eu já mencionei, o período. Então, o Jardim Botânico e o Parque das Águas, eles são do século XXI, e o
e o Parque Cidade de Toronto é um parque já mais antigo, do século XX. E um outro critério foi um tratamento formal relevante, como eu mencionei, parques que tivessem realmente projetos, e levando em consideração que, assim, muitos parques têm, sobretudo os produzidos no século XXI, têm um tratamento formal mínimo, assim. E eu também usei como critério ter uma dimensão ambiental na motivação da produção desse parque. Por exemplo, o Jardim Botânico, ele é fruto de uma recuperação de uma área que antes era degradada ambientalmente. O Parque Cidade de Toronto tem uma dimensão paisagística relacionada com a vegetação de brejo, e o Parque das Águas, ele tem uma relação de promoção de turismo ambiental, assim, na cidade de Campinas. Então, são 3 dimensões bastante diferentes que se relacionam com a temática ambiental. Então, na visita, eu fui e observei aspectos como fluxo de circulação, presença de equipamentos de recreação, presença de espacialidades, né, infraestruturas que subsidiassem estar ou atividades contemplativas, edificações, a infraestrutura de habitação. Então, eu olhei para alguns outros mais elementos, tudo isso com fim a entender o que era potencializador do uso do espaço, das apropriações, o que eram impeditivos, quais eram as potencialidades pouco nada exploradas e etc. Pode passar. Então, dentre as conclusões, eu fiz frases sínteses, assim, que foi um pouco difícil de apurar, mas dentre as conclusões está que um fenômeno que a Francine Takata identificou na tese de doutorado dela, que foi o boom de parques no século XXI, nas capitais brasileiras, que foi o que ela estudou, também se aplica ao eixo, assim, quantitativamente falando, que é um aspecto muito positivo, esse aumento da oferta de parques para a população. E o que se percebeu também, uma relação importante ambiental, é que é uma potencialidade pouco explorada, né? Levando em consideração que o eixo ele tem uma disponibilidade grande de áreas de conservação que não se relacionam com a apropriação pública, tendo visto que a apropriação pública é também uma ferramenta de conservação dessas áreas. Numericamente falando, eu coloquei esse mundo ideal porque, numericamente falando, nenhum dos municípios alcança o que a OMS diz que é uma taxa recomendada de metragem de parque por habitante, que são 12 metros quadrados, nenhuma cidade alcança isso, mesmo com esse boom de parques do século XXI. Nem mesmo São Paulo, que é a cidade que tem mais parques, assim, tem 200 parques. E, negativamente, também um outro aspecto que se confirma são os problemas de conservação e gestão de parques. Os números dos mapeamentos, eles acabaram demonstrando que os elementos que aparecem menos nos parques são infraestruturais, assim, de lazer, né? Elementos tanto diretos como quadra, corrida, que são elementos diretos de lazer, como até sanitário. O sanitário é um elemento que garante uma longa permanência no parque. Então, desses dados numéricos, eu tinha concluído que o problema da gestão estava sendo resolvido nos projetos, assim, né? Diminuindo esses elementos que demandavam mais gestão. Mas, com as visitas de campo e com a aproximação que eu pude ter dos projetos oficiais desses espaços, é que existia uma relação muito importante entre aquilo que foi projetado e aquilo que foi realmente executado nesses parques. Então, eu sintetizei a conclusão da minha pesquisa nessas 4 relações, que são gestão e apropriação e projeto e execução e apropriação. E o que isso quer dizer? Então, em todos os estudos de caso que eu vi, é que eles não foram, assim, nenhum dos 3 foi plenamente executado, segundo o projeto inicial, e, assim, a maioria com deficiências enormes, assim, que eram estruturantes. Então, essa execução gera muitas debilidades em relação à apropriação das pessoas, e essa debilidade de apropriação era o que a gente está chamando de atravessamentos, que é meio que usar como dá, assim. Então, na falta de banco, você senta onde dá, se você não tem uma pista disponível para correr no parque, você corre em volta, como eu observei na visita.
E um outro fator que é bastante importante também que impede essa livre interação, apropriação dos usuários, são as proibições, que também foram muito presentes no parque. Então, como uma síntese, eu acho que essas são as relações que eu entendi como mais relevantes quando a gente vai pensar nessas diretrizes de qualificação socioambiental dos parques urbanos. Pode passar. Essas são as minhas referências aí. Acho que é isso. Acabou. Bom, muito obrigada, Maria. A gente vai continuar as apresentações e no final delas a gente faz um debate conjunto. A gente fez uma inversão do programa para agrupar os dois trabalhos que tratavam de espaços livres e os dois trabalhos que tratavam da metrópole fluvial. Nesse sentido, então, a nossa próxima apresentadora é a Vitória Fernandes, e o título do trabalho dela é Os Sistemas de Espaços Livres na Transformação Contemporânea da Paisagem, Espaços Públicos na Macrometrópole Paulista. Ela é orientada também pelo professor Eugênio Queiroga. Vitória, por favor, pode começar a sua apresentação. Oi, esperar a Isa compartilhar minha tela, mas queria antes pedir desculpa que talvez tenha barulho de ferramentas, porque meu vizinho de cima está em obra. Só avisando. Você prefere que eu compartilhe também, né? Calma aí, deixa eu baixar. Não, eu tem a opção de eu compartilhar, por mim tudo bem. Não, você que escolhe. Se você quiser ver, eu posso compartilhar também. Eu compartilho então, vai. Tá bom. Obrigada. Imagina. Só um minuto. Tudo certo? Vocês conseguem me ouvir, ver a tela? Tudo certo. Vou soltar o tempo, então. Tá bom. Bom, boa tarde, eu sou a Victoria e vou apresentar o projeto de pesquisa sobre os sistemas de espaços livres e transformações na paisagem, com foco nos espaços públicos da sub-região 1, da região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte. Antes de iniciar a apresentação, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, Eugênio Queiroga, a minha colega de pesquisa, Maria de Fátima, e a bolsa PUB recebida ao longo da pesquisa. O desenvolvimento do projeto acontece a partir do entendimento daquilo que a gente concebe por paisagem e pelas transformações que nela ocorrem. Segundo as proposições de Milton Santos, o espaço é uma instância da sociedade e sua essência social. Desse modo, as mudanças na lógica do ambiente influenciam no espaço físico por meio de fluxos de informação, configurando formas de sociabilidade e deslocamentos, podendo gerar novas dinâmicas no território. O conjunto de todos os espaços livres existentes no território, seja edificação ou livres de urbanização, constitui o sistema de espaços livres públicos. Ao trabalhar com maior escala, o estudo sobre os casos específicos de espaços livres ocorre de maneira a englobar sua inserção, apropriação e conservação de impactos da paisagem contemporânea. A região metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte situa-se na área do Vale do Paraíba, acidente geográfico natural do estado de São Paulo, e região norte do Fluminense do estado de Rio de Janeiro. Esse espaço configura-se na bacia hidrográfica do Rio Paraíba do Sul, que se estende por parte de São Paulo e ao longo de quase todo o comprimento do estado do Rio de Janeiro e parte do estado de Minas Gerais. A região do Vale do Paraíba abrange 5 sub-regiões conformadas por conglomerados municipais, sendo a primeira entre elas o objeto de estudo do projeto de pesquisa que eu apresento. Conforme a inserção do mapa, essa área abrange as cidades de Caçapava, Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro Lobato, Paraibuna, Santa Branca e São José dos Campos. A pesquisa tem como objetivo compreender o papel socioambiental de significativos espaços livres públicos através de uma análise multiscalar desses espaços. Nesse contexto, as atuações centrais elaboradas ao longo do projeto foram a elaboração de mapeamento sobre sistemas de espaços livres na sua região e a realização de análises e interpretações de 3 espaços livres públicos contemporâneos. Como a Maria já havia falado, nossa pesquisa é semelhante, e sendo esses espaços livres públicos contemporâneos produzidos no século XXI.
A atividade de mapeamento de parques urbanos via imagem de satélite foi realizada com auxílio de relações de espaços públicos disponíveis na internet ao longo de todas as cidades do eixo através do uso do software QGIS. Para isso, foram realizadas pesquisas acerca de possíveis arquivos de mapeamentos oficiais existentes em bases de dados, como IBGE e sites das prefeituras, além do contato também com as secretarias responsáveis nos diversos municípios. O desenvolvimento dos mapas e as suas leituras foram essenciais para a elaboração do projeto, porque revelaram o panorama da área de estudo através da sua caracterização e compreensão física e ambiental. Eu coloquei alguns mapas que a gente produziu, e o mapa de hidrografia tem relevância, uma vez que a área em questão abrange a bacia do Rio Paraíba do Sul, aspecto que é considerado na formação do território. Conforme o mapa do sistema viário, é possível notar uma concentração da infraestrutura viária no eixo Nordeste-Sudoeste, fazendo a conexão entre a região metropolitana de São Paulo e a cidade do Rio de Janeiro. Também observava a maior presença de acessos viários em São José dos Campos, município mais desenvolvido da região. O mapa de cobertura do solo, por sua vez, abrange determinadas características de uso do solo fornecidas pelo Map Biomas. Esses dados são capazes de mostrar uma concentração da área urbanizada em zonas próximas às rodovias e à ferrovia transversais ao território, conformando um corredor urbano entre os municípios de Jacareí, São José dos Campos e Caçapava. O mapa de unidades de conservação permite observar determinadas áreas com importância ambiental dentro do território e, por fim, o mapa hipossométrico possibilita entender o relevo da paisagem como constitutivo de uma barreira física e de modo que conforma a dinâmica da região, agindo como estruturador dos espaços livres. Mais adiante, foram selecionados 3 espaços livres públicos contemporâneos da sub-região para serem analisados e interpretados. Eu tentei selecionar estudos de casos com naturezas distintas para garantir uma certa diversidade das investigações. Assim, os espaços serão apresentados a seguir, sendo eles o Parque da Cidade, em São José dos Campos, a Área de Proteção Ambiental do Banhado, também em São José dos Campos, e o Parque da Cidade, em Jacareí. Para potencializar a análise, foram realizadas visitas de campos nos 3 espaços escolhidos, buscando percorrer os trajetos, percebendo as principais sensações concedidas pelo ambiente. Assim, a fruição da paisagem e as apropriações feitas pelos usuários mostraram-se importantes de serem considerados nessa percepção. Apenas parte dos registros fotográficos que eu fiz está presente na apresentação, mas todo o acervo fotografado está disponível para acesso no link indicado. O Parque Natural do Banhado possui uma área de aproximadamente 1,5 km² e é formado pelo Rio Paraíba e sua várzea, delineada por uma encosta semicircular que o caracteriza e concebe seu apelido de concha. O espaço é um gigantesco anfiteatro natural que se abre após um declive abrupto, caindo sobre a várzea de uma extensa planície que se alonga até o Rio Paraíba do Sul. Sua função ambiental beneficia direta e indiretamente a cidade, seja como condicionante climático, refúgio da vida silvestre, reserva da biodiversidade, bem como sua função de paisagem urbana, tendo o espetáculo do pôr do sol como um dos seus grandes atrativos. Quanto à legislação, o ambiente foi declarado Área de Proteção Ambiental Estadual em 2002, tornando o Parque Natural do Banhado uma unidade de proteção integral, gerida pela Fundação Florestal. E em 2012, parte da concha do Banhado foi denominada como Unidade de Conservação de Proteção Integral. Quanto à infraestrutura do parque, do Banhado, destaque-se o sistema viário da Orla, que abriga os bicicletários e ciclovia, o que possibilita vivenciar e apreciar a paisagem através do seu percurso. Entretanto, os conflitos são evidentes na área do futuro parque, porque tem problemas relacionados ao saneamento ambiental em função dos assentamentos precários, devido à presença de famílias de baixa renda da comunidade Jardim Esperança, como pode ser observado na imagem. Por não estar implantado, a área de proteção ambiental não possui uma atividade, mas
Cotidianamente, a população se utiliza da orla do banhado como um ambiente de estar para apreciação da vista e espaço de circulação de pedestres, ciclistas e corredores. O Parque Municipal Roberto Munir Marques, também conhecido como Parque da Cidade, possui quase 1 km² de área e abrange parte da antiga fazenda de tecelagem Paraíba, que, embora não esteja ativo nem em uso, ainda permanece no local. No espaço há diversos equipamentos, como anfiteatro, viveiro, Museu do Folclore, Borboletário e obras arquitetônicas assinadas por Rino Leve, como o Galpão de Gaivotas e a Residência Olivo Gomes, mostrada na imagem, além dos jardins de autoria de Roberto Burle Marx, também possíveis de serem observados na imagem. As atividades no parque permitem uso cotidiano pela população através de áreas destinadas para piquenique, pista de caminhada e campo de futebol. Entre todos os atributos do parque, o patrimônio paisagístico, cultural e arquitetônico é mais relevante. Por fim, o Parque da Cidade de Jacareí foi inaugurado em 2008 e abrange um complexo de 42 mil metros quadrados. O parque possui uma grande variedade de ambientes para atividades, incluindo espaço para brinquedos para crianças, quadras multiusos, ciclovias, gramados e também palco para eventos. É importante ressaltar que o entorno do parque é composto por um grande número de pontos de ônibus, facilitando o seu acesso. Mas esses espaços situam-se distantes das entradas do parque, gerando uma obstrução pelas grades do seu entorno. Bom, ao longo do processo de desenvolvimento da pesquisa, foram encontradas algumas dificuldades. Dentre elas, a etapa do mapeamento apresentou muitas dificuldades no acesso a arquivos de levantamentos oficiais em formato shapefile, correspondente ao software QGIS utilizado. Assim, não foi possível fazer um mapeamento muito acurado e com maior seguridade e credibilidade, prejudicando, de certa maneira, a precisão das informações mapeadas. Também foi notada uma dificuldade em encontrar uma sistematização oficial dos parques públicos por parte dos próprios municípios, explicitando uma lacuna na sistematização dos tipos de parque existentes. Mais adiante, a conjuntura pandêmica vivenciada apresentou forte influência sobre a pesquisa, mas, apesar desse contexto, foi possível fazer as visitas de campo em segurança, e essa ação foi muito importante para a leitura e análise dos diversos quesitos contra o tratamento paisagístico e estudo de programa de cada área escolhida. Nesse contexto, buscou-se realizar uma leitura da apropriação dos espaços pelos frequentadores e avaliar os ambientes a partir de uma qualificação socioambiental, fatores que foram afetados pela pandemia, o que ocasiona prejuízos em relação ao contexto regular de usufruto da cidade. Dessa forma, a partir dos estudos e da visita de campo, foi possível perceber a importância dos parques e de outros sistemas de espaços livres, como espaços públicos para o lazer, para o convívio e para a saúde física e mental, inclusive no contexto da pandemia. Foi observada uma grande variedade de uso dos ambientes, como execução de atividades físicas, contato com vegetações e até mesmo a admiração de vistas amplas, como no caso da APA do Banhado. Assim, as diversas apropriações pela população, seja através da realização de atividades de permanência ou até mesmo de transição, qualificam esses ambientes e exibem a sua relevância para o cotidiano da cidade. Por fim, ao longo do desenvolvimento da pesquisa, realizou-se a leitura de algumas bibliografias bases do projeto, sendo as principais a Invenção e Reinvenção do Parque Público Paulistano, de Matheus Casemiro, Parques na Contemporaneidade, de Eugênio Queiroga, e Parques Urbanos no Brasil, de 2000 a 2017, de Francine Sakata. As demais leituras também foram essenciais para a aquisição do arcabouço teórico e tornaram possível entender o surgimento e a inserção dos espaços públicos livres na sub-região em análise. Eu agradeço a atenção de todos e, com isso, concluo a minha apresentação. Muito obrigada, Victoria. Muito bacana mesmo sua apresentação. E, nossa, eu já fiquei aqui pensando em milhões de coisas. Vamos para frente. Agora a gente tem os dois outros trabalhos que tratam dessas infraestruturas urbanas fluviais.
Então, o primeiro trabalho vai ser apresentado pelo Lucas Carman. O nome dele é Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais, Orla Urbana Lacustre, do compartimento Rio Grande, do reservatório Billings. O Lucas ele é orientado pelo Alexandre Delijaikov. Vamos lá, Lucas, é com você. Boa tarde, pessoal. Conforme já dito, né, meu nome é Lucas Carman e a apresentação corresponde à finalização da pesquisa vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa da Universidade de São Paulo, cujo título, como já foi citado, é Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais, Orla Lacustre Urbana do compartimento Rio Grande, do reservatório Billings. Cabe destacar que essa pesquisa ela continuará sendo desenvolvida sob o amparo da FAPESP nos próximos meses e também orientada pelo professor Alexandre Jaikov na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Mais especificamente, no Grupo Metrópole Fluvial. E trata-se de uma investigação das possibilidades de construção coletiva do lugar. No caso, o compartimento Rio Grande, cuja ipsometria é apresentada na imagem. Eu já conto um pouco mais da elaboração dela, né? Mas nisso a ideia, né, se imagina uma nova possibilidade para a construção da metrópole de São Paulo, o que é fundamental, né? Uma cidade que foi construída na hora lacustre urbana dos seus corpos e com isso a ideia é reverter essa construção dramática justamente do múltiplo das águas, pensando também a reversão da escassez hídrica para os habitantes dessa metrópole. Essa é um pouco da problemática da pesquisa, né? Algo importante introduzindo. Bom, então a pergunta da pesquisa, né? Ela é uma pergunta de projeto de arquitetura, deixando claro. Então, como podemos justamente projetar essa Orla Lacustre Urbana do compartimento Rio Grande? E esse compartimento Rio Grande, do reservatório Billings, ele está identificado em azul na imagem, e ele constitui uma das hidrovias fundamentais do projeto do Hidroanel Metropolitano de São Paulo, que vem sendo sucessivamente aprimorado por meio das pesquisas do Grupo Metrópole Fluvial. Sendo, então, esse o objetivo geral dessa pesquisa e também do grupo, né? Então, como a gente vê, é uma pesquisa muito atrelada a um trabalho coletivo, né? E o objetivo, enfim, então, ele se insere dentro desse contexto coletivo de trabalho, almejando contribuir no projeto da Orla Lacustre Urbana de uma das 22 hidrovias que compõem o Hidroanel Metropolitano de São Paulo, que é o compartimento Rio Grande. O método dessa pesquisa parte do entendimento, então, do projeto de arquitetura como método de pesquisa científica. Isso é fundamental. É uma colocação do Grupo Metrópole Fluvial, né, uma postura metodológica em desenvolvimento. E é uma pesquisa em projeto de arquitetura, né, ou seja, o projeto ele é utilizado como método de investigação para construir conhecimentos necessários para o desenvolvimento de outros projetos. A gente resume isso como projeto do projeto, né? E essa metodologia ela apresenta algumas tríades que oferecem possibilidades para o desenvolvimento do projeto como investigação, buscando assim constituir de fato um método que permita a obtenção e análise dos resultados e também a transmissão desses conhecimentos, né? O que é bem importante. A primeira dessas tríades é lugar, o que, programa como, construção como, programa o que, e outras duas tríades fundamentais, né, que cabe destacar são as bases, conceitos e referências, e também as aproximações sucessivas, as abordagens sucessivas e as finalizações sucessivas. Essas são entradas, formas de entrada no projeto, né? Existe alguma dificuldade de começar o projeto, e essa tríade busca ajudar nisso, né? Então, as aproximações sucessivas, por exemplo, elas têm uma importância muito significativa no desenvolvimento do projeto. E, inicialmente, a gente pode pensar, então, possibilidade de navegação integrada na escala da América Latina, né, representado nesses dois mapas, né, o relevo e a hidrografia. Em segundo lugar, o Hidroanel, no caso, ele é um projeto integrado dentro da bacia hidrográfica do Alto Tietê, o que é também importante, né, essas entradas de projeto. E, por fim, né, uma escala de abordagem fundamental nesse projeto consiste na bacia hidrográfica do compartimento Rio Grande, que foi delimitada na pesquisa e está destacado em cinza na imagem à direita, né, dentro do sistema Billings-Guarapiranga, que por sua vez está dentro do Alto Tietê
que está dentro da bacia do Tietê, que por sua vez está dentro da bacia do Prata, né? O que é bem interessante, né? Essa abordagem projetual. Essa metodologia ela vem sendo continuamente desenvolvida no Grupo Metrópole Fluvial, e ela não é uma forma muito fechada, né? Isso é importante. Ela é um método em aprimoramento, e a gente está buscando essa forma de analisar e apresentar os nossos resultados, né? Então, chegando nos resultados, né, a gente tem essa questão do conceito da lacustre urbana, né, que é bem central na pesquisa, que vem sendo desenvolvido, né, e continuamente aprimorado, né. E os resultados dessa pesquisa, então, eles apresentam uma revisão crítica e novas possibilidades para a construção do hidroanel metropolitano de São Paulo, dentro do conceito da lacustre urbana e também do objeto de estudo, né, o compartimento Rio Grande. E então, entrando nesse conceito da orla lacustre, né, ela é composta pela combinação de mais dois conceitos: os parques e as praias lacustres urbanas e os portos e cais lacustres urbanos, né. E essa imagem essa matriz é ilustrada na imagem, né, que foi um desenho do Alexandre para a Bienal, em que foi desenhado numa lousa, né, essa matriz do conceito. E a pesquisa, né, então, onde é que ela se insere nesses resultados, né, ela insere no detalhamento dessa matriz e desse conceito por meio do projeto, né? Então, pelo desenho. Então, pelo lado das parques e das praias, a gente tem as microestações de tratamento de águas pluviais e esgotos, né? Que se contrapõe à noção das macroestações, né? É uma defesa do grupo. Os coletores troncos, os bulevares fluviais, as florestas fluviais urbanas comestíveis, né? Aliados da recuperação da Mata Atlântica, que é um conceito muito importante no grupo também. Também os lagos das fozes, lagos das confluências, lagos das nascentes, e também as praias fluviais, né? Então, essas praias dos rios, né? E do outro lado, né, a gente tem os portos e cais, né, que são compostos por barcos urbanos de carga, barcos urbanos de passageiros, canais com portas reclusas, atracadouros, né, que são pontões fixos de flutuante, muros do cais, portos e ecoportos. Ecoportos são, deixando claro, praças de equipamentos públicos municipais. Chegando nas conclusões e análise dos resultados, né, a análise desses resultados ela tem como fundamento a coerência com o aprimoramento continuado da cultura de projetos da arquitetura pública. Então, pensa que esses projetos serão executados, né, pelos departamentos públicos de obras municipais, né, e esse aprimoramento está ligado a uma espiral virtuosa composta por 6 verbos: planejar, projetar, orçar, construir, manter e avaliar. E vamos olhar um pouco dos resultados, né, que estão atrelados a esses verbos, né. Então, o primeiro, né, dos resultados relevantes é a recuperação do grande lago navegável do reservatório Business, conforme o projeto do engenheiro Asdal Whiteville. Na década de 80, ele foi seccionado, né, aqui na Anchieta, onde a gente tem a nossa primeira eclusa, né. E para isso, propõe-se a retirada do dique provisório, né, que eu comentei que foi instalado, e isso a gente permitirá a recuperação de um eixo de 39,5 quilômetros de hidrovia entre a barragem da Pedreira, né, que define a represa Business, e Rio Grande da Serra, né, aqui no fim do lago, né, do compartimento Rio Grande. Então, a gente recupera esse grande tirão, né, associado à ideia de projetar, né, aprimorando, né, esse projeto, essa ideia. Esses são os resultados novos da pesquisa, né. Também a gente coloca, né, nesse projeto a dragagem do compartimento Rio Grande, o que é tanto fundamental para o abastecimento humano quanto para a navegação, o que ancora, né, o problema do uso múltiplo das águas. E esse volume de armazenamento no projeto, né, foi calculado, né, de 179,36 hectômetros cúbicos. E para calcular isso, a gente redesenhou em softwares, né, AutoCAD e AutoCAD Civil 3D, as pranchas A1 da batimetria da Eletropaulo, de 1987, que foram encontradas no acervo da EMAI, que é uma atividade de pesquisa fundamental, né, de coleta de dados para o aprimoramento do projeto. E essa recuperação, então, do fundo, né, desse reservatório, nas condições da década de 80, né, segundo o dado que a gente coletou, né, a gente teria um volume de armazenamento 27,5% superior ao atual considerado pela Sabesp, né, de 112,18 hectômetros cúbicos, que é um dado do portal dos mananciais. Então, isso recuperando, né, ancorando a recuperação da água, né, para o abastecimento da população, o estresse hídrico e a navegação, né. Aí, em terceiro lugar, a gente tem o projeto de 3 eclusas, né, que vão ter uma função essencial, né, de manter o nível dos reservatórios no período de estiagem, o que é necessário, né, para essa navegação até Rio Grande da Serra.
E assim a gente reduz os riscos de interrupção da operação da hidrovia, né? Pensando no sistema de transporte público, é muito ruim, né? Por um dia parar, né? E no caso, né? Segundo as análises do Portal dos Mananciais, né? Nos últimos 21 anos, a gente tem os dados, né? De cota diárias, né? Então, o espelho da água ele esteve abaixo da cota 746,50, quase 49% desse tempo. Então, essa cota, né, ela é fundamental para a navegação proposta. Então, a gente coloca, né, essa questão, né, da recuperação e da possibilidade de navegação, né? É uma questão de operação da hidrovia, que é muito importante, né? Uma revisão também. E o quarto resultado relevante, né, é o novo desenho do eixo navegável no compartimento Rio Grande, tendo como base dois dados fundamentais, né? O antigo leito menor do Rio Grande, né, que hoje em dia está alagado, né, mas a gente identificou, né, está nessa imagem, né, também. Essa imagem busca apresentar alguns elementos, né? Tem o antigo leito, a hidrovia tracejada, né, que tem como referência, né, esse antigo leito, os portos, né, conectando essa navegação, né, dentro dessa bacia hidrográfica, né, do compartimento, que foi identificado aqui em amarelo, né. Mas, então, esse redesenho, ele tem como base, né, o antigo leito e o deixo de navegação projetado pelo engenheiro Billings. Esses dados também foram localizados no acervo da IMAE, né. É o projeto da Light para o reservatório, de 1942, que é o projeto final. E nesse contexto do eixo, né, a gente não se faz mais a necessária construção de um túnel-canal, que é proposto em 2011, e ele tem 215 metros de extensão. E com isso, existe uma redução substancial dos custos de obra, né? E tendo em mente, inclusive, né, a possibilidade de rochas na escavação desse túnel. Então, é mais uma questão, né, para revisar esse projeto e tornar ele ainda mais conciso e coerente com os departamentos públicos, né, de obras. Enfim, aqui eu vou apresentar rapidinho, finalizando as referências bibliográficas fundamentais, né? Então, a primeira delas consiste justamente no hidroanel metropolitano, né, que é o objeto de revisão. A segunda é a topobatimetria do reservatório Billings, né, que foi localizada na IMAE, como já citado. Também temos os mapas do GEGRAM, Grupo Executivo da Grande São Paulo, que foram utilizados para desenhar o divisor das bacias e das microbacias, que também é uma contribuição interessante. Em quarto lugar, temos o PIANC, né, que é o Permanent International Association of Navigation Congress, que é uma referência fundamental para o método de desenho de hidrovias, né? Raio de curvatura, uma série de definições. E também temos o Portal dos Mananciais, né, que traz os dados, né, do sistema produtor Rio Grande, né, que é o compartimento, que abastece a população, né? Desculpa, tomar uma água. Deu 13 minutos já. Ok. Estou finalizando já. Obrigado. Então, e por fim, né, tem essa referência, né, da Light, né, do projeto de 1942, né, que está apresentado aqui na imagem redesenhado, né. E esse projeto, né, ele é fundamental, né, porque a navegação já aparece no projeto do reservatório, né. São esses eixos identificados, né, com boias. Então, isso é embasamento do projeto, né, dentro do conceito do uso múltiplo das águas, né, abarcando tanto a geração de energia elétrica, o abastecimento humano e a navegação fluvial, né. Lembrando que o reservatório Billings é uma máquina hidráulica, né, construída para gerar energia elétrica, né. Enquanto a água desce, né, até a usina em Riborden, a energia elétrica volta para as linhas de transmissão, né, para a cidade. Tem mais alguns elementos, né, São Paulo Railway, mas eu acho que eu encerro por aqui, né, e a gente continua conversando. Ótimo. Muito obrigada, Lucas, pela sua apresentação. Eu acho que sem demorar muito, eu já vou passar para a nossa última apresentação, que é a da Ana Martins, também orientada pelo Alexandre Delijaikov, e o nome do projeto do trabalho dela é Projeto de Arquitetura de Infraestruturas Urbanas Fluviais, compartimento Pedreira do Reservatório Billings, Braço Cocaia. Ana, por favor, a apresentação é sua.
Eu tinha esquecido de ligar o áudio, perdão. Bom, oi, gente, eu sou a Ana, né, e eu vou falar da minha pesquisa, que é um projeto de arquitetura de infraestruturas urbanas fluviais para o compartimento pedreira do reservatório Billings, com escala de projeto no Braço Cocaia, orientado pelo Alexandre Jaikov, MAPUB, de setembro de 2020 a agosto de 2021. Bom, meu projeto partiu de uma revisão crítica do Hidronel Metropolitano de São Paulo, a fim de viabilizar as infraestruturas urbanas fluviais no compartimento pedreira do reservatório Billings, e assim a gente conseguir, de fato, integrar todas essas hidrovias urbanas, porque o projeto do Hidronel nada mais é do que um conjunto de hidrovias urbanas que conectam toda a região metropolitana de São Paulo. E aí o meu foco de análise seria no compartimento pedreiro do reservatório Billings e viabilizar a navegação nessa área, né? O compartimento pedreiro, ele está localizado no extremo sul do estado de São Paulo, e a grande problemática, assim, dessa região que me fez dar uma pausa antes de começar, de fato, a desenvolver os projetos de infraestrutura urbanas fluviais, é a questão dessas águas, né? É uma das maiores reservas de água do estado, só que essas águas são quase completamente assoreadas, principalmente no fundo do Braço, são muito impróprias, e a gente tem um processo crescente de desmatamento nas orlas e ocupações irregulares, porque é uma área de toda a projeção hídrica do compartimento, que pegam 4 estados, né, é uma área de proteção aos mananciais, e, enfim, água suja e orla desmatada não viabiliza a navegação fluvial, não viabiliza nenhum conceito mínimo de cidade fluvial. Então, antes de a gente partir para chegar no nosso objetivo, a gente precisava de um jeito de como limpar essas águas e como manter essas águas limpas, né? E aí, para chegar no nosso método, no nosso escopo planejado, e a partir dos nossos métodos de pesquisa no laboratório, que é esse estudo detalhado do lugar, entendimento das demandas, desenvolvimento de um programa, e aí sim a gente consegue partir para a construção, que a gente chegou na bacia hidrográfica, né? Não tem como a gente falar de recursos hídricos, principalmente São Paulo, uma cidade que foi construída em cima de rios sufocados, sem a gente falar de bacia hidrográfica, principalmente entendendo, até pelo plano Política Nacional de Recursos Hídricos, que uma bacia hidrográfica é uma unidade física, espacial, política administrativa de projeto, administração e gestão, né? Então, a nossa pesquisa começou a se viabilizar, a se desenvolver a partir desse entendimento de que uma bacia hidrográfica é uma unidade de gestão. E essa unidade de gestão da bacia hidrográfica, ela tem uma hierarquia política ambiental. Então, as bacias formam uma outra bacia, que se conecta e forma uma outra bacia, elas conversam entre si, dialogam entre si, tem essa hierarquia de gestão, de comitês. A bacia do compartimento pedreiro é uma subbacia da bacia do Alto Tietê. Então, ela responde ao comitê da bacia do Alto Tietê, e as bacias que formam a bacia do compartimento pedreiro, são as microbacias, elas respondem à bacia do comitê da Billings, né? E na nossa escala de projeto é na microbacia, a gente vai ter uma escala crítica de atuação para projetar nossas infraestruturas na microbacia, e a microbacia escolhida foi a microbacia do Cocaia. O Cocaia, região do Grajaú, é uma das regiões mais habitadas em São Paulo, são bairros autoconstruídos, a coleta de esgoto é quase nula, são cerca de 4 mil habitantes por quilômetro quadrado, 9 mil litros de esgotos por dia, numa área de bacia de quase 20 quilômetros quadrados, e esse esgoto ou ele é direto ou ele é diretamente jogado nas águas do compartimento. Então, como tratar de tudo isso, né? A gente chegou em duas questões, de duas infraestruturas principais e pioneiras para a gente conseguir limpar e manter essas águas limpas. Eu vou focar agora nas águas, né? E em algum momento alguém pode ir para a pesquisa e ver como a gente manteria essas orlas limpas. Mas como manter essas águas limpas e viabilizar a navegação. Duas infraestruturas principais. A primeira delas é uma rede de tubulações, são tubulações de coleta, distribuição, tratamento de água potável, águas pluviais e do esgoto. Então, todas essas tubulações elas foram devidamente dimensionadas para a microbacia do Cocaia, mas elas foram feitas de modo a serem duplicadas em todas as microbacias replicadas em todas as microbacias do compartimento. Então,
são no mínimo 567 quilômetros de tubulações, contornando toda a ala do compartimento, e nesse primeiro desenho a gente tem essa tubulação maior, seria a tubulação de águas pluviais, né? Tem diâmetro mínimo para caber um trabalhador que possivelmente pudesse fazer algum ajuste necessário, enfim. A tubulação interna maior é um coletor-tronco, ele foi também dimensionado para a microbacia do Cocaia, e tem todo esse memorial de cálculo no trabalho também, e aí dentro dessa tubulação também tem as tubulações de água potável, né, que fazem essa distribuição, também com devido dimensionamento. Essas tubulações são subterrâneas, contornam todo o compartimento e passam sobre, né, esse bulevar fluvial que também contornaria todo o compartimento nesse nosso projeto de pesquisa. Uma segunda infraestrutura pioneira aí que nos ajudaria a manter essas águas limpas é o canal navegável. O canal navegável é muito importante porque ele não é só o canal onde a gente vai conseguir, de fato, fazer desse lugar um lugar com uma hidrovia urbana, mas ele vai ser um canal pioneiro porque ele, ao mesmo momento que ele abre a nossa navegação, ele limpa o nosso canal. Então, ele vai com a draga tirando todos os sedimentos de assoreamento, principalmente no fundo do braço. Essa segunda foto, ela é a foto do fundo do braço, né? Que normalmente é onde se concentram maiores sedimentos por geografia, assim, e política. Então, o barco, conforme ele entrando, ele vai dragando e puxando esses sedimentos e fazendo a própria limpeza. Então, ele é muito importante porque ele abre a nossa hidrovia e ainda limpa esse braço, essas águas. E aí, bom, com as nossas águas devidamente limpas, um projeto que integra e que tem uma projeção de manutenção futura, a gente consegue, de fato, partir para as infraestruturas portuárias, né? Então, bom, esse canal, ele chega até o nosso ponto de embarque e desembarque. Na pesquisa foi estudado mais alguns outros pontos de embarque e desembarque, mas esse que está sendo mostrado foi o com maior importância, porque ele chega na Avenida Belmira Marim, que é uma das avenidas mais importantes para essa região, é praticamente a única forma de acesso do extremo sul para o centro de São Paulo, e aí esse canal navegável ele chegaria basicamente até a porta assim, da Avenida Belmira Marim, em nível, e conectaria, daria uma outra forma de transporte para a população, e enfim, todo o conceito de hidroanel. Aqui nesse corte longitudinal a gente vê o barco chegando, uma rua de acesso que ligaria o embarque e o desembarque à avenida, e do outro lado, a montante, nessa parte direita, um lago de alimentação. Esse lago de alimentação, que ele é mostrado com mais detalhe no corte transversal, ele é um lago que todo o restante do córrego Cocaia, que não foi alagado e transformado em reservatório, ele vai chegar nesse lago de alimentação, né? E junto com os afluentes, enfim. Então, ele tem uma capacidade de armazenamento muito grande, e ele, junto com a limpeza do compartimento, que necessariamente assim, acaba que mantendo o nível alto do compartimento, ele também mantém o nível do compartimento ável e passível de ser navegável, porque ele vai bombeando essa água para o braço do navegável que a gente está propondo. Então, além do ganho paisagístico e urbanístico, enfim, ele também tem essa característica de ajudar a manter o nível da água do compartimento alto, né? E, bom, enfim, o alcançado nessa pesquisa foi basicamente isso. Tem também uma parte bastante desenvolvida sobre o Parque Fluvial Urbano, que é essencial também para a gente conseguir manter qualidade nesse compartimento, o canal navegável, o dimensionamento das galerias subterrâneas, o lago de alimentação e os projetos de atracador, embarque e desembarque, enfim. Aqui um pouco das minhas referências, claro, o hidroanel, né, o relatório conceitual, o trabalho do Fulard é muito importante, o GEGRAM, para a gente conseguir montar uma base coerente e trabalhar em cima das bacias hidrográficas, o PDPA da Billings e o Plano de Desenvolvimento e Proteção Integrado, e para cálculo e dimensionamento das galerias, esse trabalho de coleta e transporte de esgoto sanitário. E foi isso. Muito obrigada, Ana Carolina. Nossa, a gente está bem no tempo, hein? Eu acho que a gente pode abrir um pouco para o debate, né, João? E Sim. aí,
não sei, eu anotei algumas coisas, a gente faz algumas considerações e aí a gente abre para cada um dos alunos também comentar. Vamos fazer as provocações aqui para um debate? Você quer começar? Pode ser, eu, você. Pode ser, tanto faz. Muito bons trabalhos, eles são provocantes, apesar de serem focos aparentemente muito diferentes, eles estão mexendo com questões que estão interligadas, bastante interligadas, né? E tem algumas coisas de metodologia que eu acho que são interessantes fazer o transbordamento de uma abordagem para outra. Bom, eu vou aproveitar aqui, a gente acabou de falar justamente desses dois últimos trabalhos, do Lucas e da Ana, né? Das orlas, da infraestrutura urbana fluvial, né? Das orlas tanto do Rio Grande quanto do Braço Cocaia. São projetos bastante provocativos, né? E que vem sendo desenvolvido e pensado com muito detalhe, né? Vocês colocam bastante claramente que há uma questão de gestão, antes de mais nada, né? O Lucas até coloca os aspectos de gestão envolvidos, que, aliás, eu vou aproveitar para depois provocar, porque são as mesmas questões de gestão que existem nos parques que foram vistos nas duas apresentações anteriores. Os problemas de gestão são exatamente os mesmos, né? No caso das orlas, os conflitos são muito mais acirrados, né? Até porque vocês estão mexendo com escala de bacias que estão fazendo contribuições para essas orlas. E vocês têm um desafio gigantesco de recuperação ambiental, principalmente lá na orla do Cocaia, né? Porque a região do Grajaú é uma região de um nível de problemas assim gigantescos, né? É uma população muito grande, você falou, se não me engano, de 20 quilômetros quadrados a bacia. Eu não sei a bacia que está envolvida, a população que está na bacia, mas são de milhares de pessoas, né? Milhares de pessoas. E com pouca infraestrutura instalada de esgoto e drenagem. Então, você não tem só o esgoto, mas você tem poluição, a poluição carregada pela chuva, né, que vem diluída. Então, é um desafio gigantesco que, assim, só a captação e tratamento desse esgoto provavelmente envolve um investimento maior do que a própria orla, né? A orla ela tem uma consolidação desse processo, né? Você veja, aqueles parques Cantinho do Céu, tem umas apropriações de orla que teve um impacto muito grande para a população, teve um significado, conteúdo simbólico bastante grande. Então, o trabalho junto da orla traz uma motivação muito grande para engajamento da população, né? Para ela, inclusive, entender de que ela pode ser tratada de uma forma diferente. Então, essa integração com a questão dos parques, por um lado, que você fez dos parques, das praias, e, por outro lado, a infraestrutura de transporte, né? De atracadouros e tal. Agora, como é que vocês estão vendo? Eu não entendi bem quando você fala das estações de tratamento. Ambos, né, estão prevendo estações de tratamento na chegada desses canais, né, que vocês estão pensando. Então, é uma questão particularmente chave, né, para que o processo funcione. Na área do Rio Grande, é menos problemático, porque ele não tem a mesma população. O problema de poluição é totalmente diferente, tanto é que o Rio Grande tem captação de água, né? Ali junto do enxerto você tem captação de água.
mas você, mesmo assim, você tem o esgoto do Areião, que está ali do lado da Anchieta, né? E você tem de Rio Grande da Serra, tem algumas áreas que também tem esse problema, né? Então, o potencial é de vários tipos de uso, mas as soluções exigem um esforço muito maior envolvendo os vários tipos de uso, a começar pelo uso da água, né, da despoluição dela. Então, eu queria provocar vocês com isso, e queria já aproveitar, então, entrar na discussão da Maria do Rosado e da Vitória. Então, quando elas abordam esses sistemas de espaços livres, né, e olhando numa escala metropolitana e indo do abordagem multiescalar, indo do metropolitano para o parque, né, para cada parque, eu queria aproveitar, então, e perguntar também essa questão das escalas, se vocês tiveram alguma reflexão a respeito dessa integração desses parques com relação, já que é o olhar em cima desse eixo metropolitano, a articulação desses parques com um conjunto de outros parques e de áreas de conservação, né? Isso, ou seja, olhando a função dos parques dentro do sistema de espaços livres, tentando ver essa relação. E, ao mesmo tempo, provocar vocês com relação à questão do entorno, a área do entorno que define os tipos de usuário, porque, dependendo do usuário que você tem um projeto de parque completamente diferente. A função do parque será... E a apropriação será completamente diferente, o programa de necessidades, né? Porque eu vejo que vocês lidaram com parques que estão bem mais estruturados, né? Aquele parque lá de São José dos Campos já era super bem estruturado, era uma fazenda muito bem montada, tal. Então, a transformação dele em parque já tinha até um paisagismo feito anteriormente, não precisou nem ser feito, o Burle Marx já tinha feito, né? Então, tem alguns parques que, assim, essa questão do programa de necessidade já estava muito mais trabalhada até antes de ser parque. Enquanto que tem parques que ainda, vocês mostraram, que tem uma precariedade muito grande de falta de elementos absolutamente essenciais para o funcionamento do parque. Isso eu entendi, falta sanitário, falta equipamentos assim que permita o próprio funcionamento do parque. Então, ele é extremamente precário. Então, a relação disso com relação aos usuários e o entorno, e especialmente provocar vocês com justamente os instrumentos de gestão, já que a questão de gestão que foi levantada pelo Lucas são exatamente as mesmas questões de gestão que vocês têm, né? Quando o Lucas fala das etapas do processo de gestão, né, do planejar, projetar, o planejar no sentido, olhar no mais amplo, né, o projetar no sentido de trabalhar o projeto, depois o orçar e construir. Então, quando a Maria do Rosado fala justamente nessas contradições, né, entre o projetado e o construído, né, essa distância é um problema exatamente de gestão. E depois do construir, manter, porque tem parque que é construído e ele é quase abandonado e acaba se deteriorando profundamente, né? E depois avaliar para fazer o controle e reprogramar, até porque a população no entorno é dinâmica, o mercado imobiliário é dinâmico, o entorno vai mudando, o perfil, o volume de pessoas, e também as pessoas vão envelhecendo. Então, um parque que era voltado para muitas crianças, 10, 20 anos depois, você tem muitos idosos, né? O parque ele tem que ter uma avaliação e uma reavaliação ao longo do tempo. Então, provocar, então, em termos dos instrumentos de gestão propostos pelo Lucas, né, como
Então, são algumas provocações que eu faço para debate. Obrigada, João. Bacana. Eu vou, acho que, aproveitar e colocar também algumas provocações, e aí a gente faz uma rodada de falas depois disso. E aí vocês podem juntar tudo e construir um pouco um pensamento, uns comentários, umas respostas, enfim. Eu também vi muitas semelhanças dos objetos de estudo, no sentido em que a gente está discutindo dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo como é que é a relação das nossas cidades com os elementos naturais das cidades. Então, com a vegetação, do ponto de vista da conservação e desse olhar das unidades de conservação e um olhar mais regional, assim, a inserção dos nossos parques nesse contexto de vegetação natural, ou quase natural. E, por outro lado, a gente está olhando para os rios, para a água, no contexto dos nossos rios, das nossas bacias e até de um contexto sul-americano, que foi a imagem que o Lucas mostrou. Eu acho que tem muita gente falando em tramas verde e azul, de vegetação e de água, mas eu acho que a gente está caminhando para esse olhar mesmo, sabe? Não é só a gente, não é só a nossa cidade, mas é como a gente se relaciona com esses elementos naturais. E aí, nesse sentido, eu vejo o seguinte, que do ponto de vista da Maria Rosada e da Vitória, eu acho que o objeto delas de trabalho está um pouco mais tranquilo, no sentido de que a gente reconhece claramente o valor da vegetação dentro da cidade, a gente faz parques há muito tempo para preservar e para trazer essa vegetação para dentro das cidades, a gente frequenta os parques, então eu acho que o debate para esse objeto, ele está um pouco mais claro na sociedade. O valor dos parques, eu acho que ninguém duvida, que ninguém questiona. E o valor das águas, bom, até agora, o que a gente viu é que o nosso sistema em São Paulo, ele serve para gerar energia e para absorver tudo que tem de esgoto, de água pluvial, que vai para esses canais. Então, é esse o valor que a gente dá para essas águas. Eventualmente, a gente faz captação de água, mas isso não é o principal. E outros usos, uso de lazer, uso de transporte, então, ainda está fora do nosso radar enquanto sociedade. Então, eu acho que o desafio de vocês é um pouco maior e as disputas também são diferentes, né? Então, a gente está falando da disputa da cidade, da forma como ela está construída e da forma como ela usa os recursos hídricos. E nas áreas verdes, a gente tem disputas também, mas parece que essas disputas estão mais equacionadas, não sei. Acho que é desse ponto de vista que eu queria que vocês falassem um pouco do objeto de vocês de estudo, sabe? Do ponto de vista das disputas e principalmente dos desafios que vocês veem para a gente totalmente integrar as nossas cidades com os recursos hídricos, as nossas cidades com as áreas de vegetação e de conservação. Então, acho que isso era uma primeira questão que eu tinha para colocar para vocês. E uma segunda questão tem a ver um pouco com a metodologia, porque claramente as duas linhas de pesquisa têm uma metodologia bastante sedimentada já, que vocês absorveram muito bem e conseguiram produzir resultados a partir dessas metodologias. Isso ficou muito claro. Agora, a metodologia é uma espécie de escolha, né? É um caminho que a gente toma. E na hora que a gente escolhe seguir uma determinada metodologia, a gente constrói a nossa pesquisa com essa metodologia, tem coisas que a metodologia não consegue olhar, não consegue dar conta. Então, a minha pergunta era se vocês conseguem, se vocês perceberam alguma questão que ficou de fora e que, de repente, a metodologia não deu conta, e que a gente tinha que pensar outras abordagens, outras formas para a gente poder lidar com essas questões. Vamos lá. Bom,
acha que quer responder ou comentar alguma dessas questões que a gente colocou, as provocações? Será que a gente começa na ordem que a gente começou? Pode ser, pode também não ser uma fala única, não. A gente pode, acho que, fazer um certo debate e aí a gente vai colocando A gente vai jogando gasolina. Vamos lá. Eu começo, então? É isso? Eu poderia pensar, você quer começar, Maria? Pode começar, assim, não tem? Então, queria começar agradecendo, né, pelos outros trabalhos, né, muito legal assistir essas outras metodologias também, né. Eu achei bem interessante, né, essa questão que os dois avaliadores colocaram, né, em relação à metodologia, né, especificamente no nosso grupo. Método é um assunto que ainda está muito em debate. Eu tentei deixar isso claro, né, mas a gente ainda está construindo esse método e como que a gente avalia os nossos resultados, né? E nesse entendimento a gente trabalha com um projeto de arquitetura e com certeza existem limitações nesse método. Eu acredito sim, principalmente pensando o projeto como um instrumento, uma ferramenta, né? A gente tem que trabalhar com bases, com dados. Um dos principais desafios da pesquisa é justamente as bases projetuais e, mais ainda, o contato com o lugar, né? Nessa pandemia, a gente não conseguiu visitar o lugar, ter algumas medições, vão de ponte, vão luz, de uma série de dados e até de contato com as pessoas que moram lá, né? Para a gente fazer um projeto com essas pessoas, né? Pensando a arquitetura do lugar, né? Essa abordagem que a gente comentou. Com certeza existem limitações. A gente não é consolidado, né? A gente tem algumas abordagens que permitem o início do projeto. Então, o lugar é uma delas, né? Então, você tem as pessoas, ao meio hidrográfico, a bacia, e a partir disso você tem um ponto de partida para o projeto. Mas o projeto, enfim, isso eu queria comentar um pouco, né, em relação à metodologia, né? E tinha uma outra coisa muito interessante que eu queria comentar um pouco mais, que é sobre essa questão da disputa da cidade, que você comentou, Mayumi, e que você também comentou, né? E eu queria reiterar que o Rio Grande vive uma situação tão dramática e ameaçadora, né? Quanto qualquer outra região da Billings. O Rodoanel acabou de chegar lá em 2011, está trazendo toda uma nova ocupação dentro da bacia. Todas essas obras, né, de corte de aterro levaram terra, né, para o corpo dos reservatórios, né, pensando nessa questão da dragagem, né. Então, de fato, é uma área muito delicada, né, no limite da expansão da cidade, onde, na verdade, esse controle é feito por organizações criminosas, né. Vale lembrar que a área de proteção dos mananciais do Estado, em teoria, nem pode intervir, né. Isso é uma outra questão, né, uma limitação do nosso projeto, eu acho, Mayumi, discutindo, né. Tem algumas limitações até da concepção desse projeto, né. Isso teria que ser adaptado, né. Mas, por exemplo, a gente está numa área de proteção dos mananciais. O Estado, teoricamente, não tem uma intervenção total nessa área, né. E na verdade, quem tem são organizações criminosas, né, que é um problema que estão fazendo essa ocupação. O Rio Grande até parece verde, mas eu ouvi relatos, por exemplo, do Mário Montovani, que é um líder da SOS Mata Atlântica, e ele comenta que, na verdade, a região é um faroeste, né? Existem casas, pessoas morando embaixo dessas árvores, né? Então, é uma área totalmente precária, né, de infraestrutura, e que, se você for ver, né, o Mário Montovani trouxe esse dado, nas represas existem 5 milhões de pessoas morando, né? Então, acho que, não sei, tentando trazer um pouco mais dessa problemática, né? Tem a questão do avanço da cidade, do Rodoanel. Não sei, vou tentar comentar. Aqui tem a questão das incrustações, né, de tratamento, elas são feitas no fundo dos braços, né? E com ela a gente tem o anel de coletor de troncos. É uma das possibilidades, né? Uma das propostas, né?
você também, o Meia perguntou, né, como é que funcionaria isso, né? Essas microestações, elas estão localizadas nos fundos do braço para coletar essas águas, né, das microbacias, né? Então, a gente tem esse projeto relacionado às microbacias, né? E eu acho que é isso, né? Eu acho que a Ana quiser comentar um pouco da cultura de projeto, não sei. Mas era isso que eu queria comentar. Vou começar pelas microestações. Tem várias possibilidades, né? Acho que o ideal seria que deságua num curso principal, nesse desaguamento, ter uma microestação. E essas microestações, conforme a gente aproxima a escala, a gente aproxima e facilita a construção delas. Então, uma microestação de um afluente único que deságua num córrego, ela, agora um exemplo, seria um laguinho simples, que conseguiria dar conta de tratar desse esgoto pelo um processo um pouco mais natural. E aí, conforme a gente vai se afastando da escala, e aí a gente coloca uma microestação, uma única microestação, por exemplo, uma microbacia do tamanho do Cocai, a gente, de fato, teria que investir um pouco mais de dinheiro, mas, claro, vai ter muito dinheiro que a gente vai colocaria nessa questão toda, né, de coletores, de interceptores, microestações, só que tá mais que na hora de fazer. A gente precisa de uma rede de tubulações, né? A gente precisa, todo mundo tem acesso ao esgoto, a gente precisa. Então, era outra coisa que eu queria falar sobre a metodologia. Eu senti, desenvolver na minha pesquisa, que é muito de projeto, minha pesquisa foi bastante em cima de projetar, que a gente não tem muito projeto feito, e aí é muito difícil você achar um projeto de uma rede de esgoto já feita aqui no Brasil, por exemplo, enfim, projetos. É muito difícil encontrar pesquisa de projetos, trabalhos de projetos. Parece que não tem biblioteca de projeto no Brasil. E isso, se a gente tivesse essa cultura de projetar há muito tempo, eu acredito que metade dos nossos problemas a gente não teria, de uma questão de urbanismo e construção de cidade. Eu acredito fiamente que se a gente tivesse uma cultura de projeto, a gente provavelmente não construiria cidades em cima de rios e não construiria casas sem tubulações de esgoto saindo de cada uma delas. E o que mais? Eu acho que era isso. Maria quer falar ou posso falar? Vou falar um pouquinho, acho que a gente vai se complementando, provavelmente, talvez. Mas começando sobre a análise multiescalar, é muito interessante percebendo como os padrões de comportamento entre as cidades vão se repetindo nos espaços livres, né? Como, por exemplo, na sub-região do Vale do Paraíba, a cidade que é mais desenvolvida são José dos Campos, que é a cidade que tem maior infraestrutura verde, maior sistema de espaços livres, e tem realmente um sistema ligado, sabe? Como, por exemplo, a APA do Banhado e o Parque da Cidade que eu mostrei, os dois são relativamente próximos entre si e próximos do centro da cidade, sabe? Então, é possível notar essa relação entre concentração, de certa forma, das infraestruturas, né? Então, eu acho que eu puxaria um pouco um gancho que o João deu sobre projeto e gestão, e a questão que é parecida com a questão dos meninos que estudaram a metrópole fluvial, porque realmente eu achei que é muito inteligente essa coisa do projetar a gestão, que não acontece nos parques, porque a gestão do parque ela já é consolidada no sentido de que os vários tipos de gestão são desorganizadamente muito consolidados já. Então, é claro que existem diferentes tipos, por exemplo, o Jardim Botânico, existe uma legislação em torno do Jardim Botânico, existe uma entidade federal que cuida dos jardins botânicos do Brasil. Mas quando a gente está falando de parques comuns, a gente está... vou dar o exemplo do Parque das Águas de Campinas. Ele foi um projeto em parceria com a iniciativa privada. E o grande problema de fazer projetos com a iniciativa privada é que elas desaparecem depois de um tempo. Então, a gestão acaba, a gestão vai embora, a gestão se desfaz, o parque ele não é nem concluído. Assim, os dois casos
tinha uma iniciativa privada. O Cidade de Toronto não era iniciativa privada, mas era um convênio com a Prefeitura de Toronto. Então, assim, a partir do momento que o vínculo pode ser desfeito a qualquer momento e ele é desfeito, então as coisas deixam de desandar. Então, assim, a desorganização da gestão de parques, ela é sistemática. E o que eu percebo também é nessa cultura do valor do parque. Como a Mayumi tinha comentado, e isso se relaciona um pouco com a questão desse projeto de gestão, é que um parque ele já tem o seu valor no nome, assim, você fala um parque, assim, não importa muito como é esse parque dentro, assim, você sabe que ele é um parque, e o nome parque tem um valor hoje já quase que imobiliário, ele é um objeto de desejo, assim, do seu entorno, e aí que um pouco independe de como é esse parque dentro. Às vezes sim, às vezes não, né? Não é uma generalização, mas é um pouco que entra nessa questão das disputas, assim. O entorno do parque, ele é disputado, mas a gestão do parque não. É um pouco isso que eu percebi, assim, na minha pesquisa. E aí eu queria comentar também essa questão dos furos de metodologia, porque é uma coisa bastante estressante, né, quando você está fazendo pesquisa, porque você não consegue abraçar o mundo todo, infelizmente, você tem que escolher para onde você vai. E eu encontrei vários furos, então eu queria mapear a presença de mata nativa nos parques. E aí eu, assim, não tinha uma base de dados, eu usei o Mapbiomas, né, que é um portal de mapeamento, mas o pixel dele é 30 por 30. Então, como que eu fazia, sabe? Às vezes ele não era compatível com o tamanho do que eu queria mapear. Existem alguns problemas, depois eu descobri, né, de ruído, e aí não pega algumas coisas. E, enfim, assim, eu tive uma grande dificuldade de base, assim, de dados. E acho que é isso. Em relação aos estudos de campo, eu acho que eu tive um problema que eu não estava prevendo em relação à pandemia, que era em relação à quantidade de visitas. Eu queria mapear a apropriação, mas é muito difícil mapear a apropriação indo uma vez no parque, né? Então, domingo o parque ele é de um jeito, domingo de manhã, domingo de tarde ele é de outro, segunda ele é de outro jeito, e eu fui uma vez só em cada parque. Então, isso me limitou bastante a falar dessas apropriações. Então, acho que foram esses, assim, os furos de metodologia que eu encontrei. Só complementando uma questão rapidinho, eu achei bem interessante essa conclusão, Maria, relacionada a uma ideia de arquitetura pública. Eu acho que seria um dado interessante, né? Talvez essa questão da arquitetura privada e de alguns problemas, né? Essa questão da arquitetura pública é digamos, um tema central, né? Dentro do laboratório de projeto e a gente assim, o Alexandre, o grupo, a ideia defende justamente essa gestão por meio desses arquitetos de carreira e relacionados a esse escritório público, né? E que na verdade tem uma permanência, né, ao longo do tempo, se você for ver esses técnicos da arquitetura pública, né? Então, o próprio Alexandre, o Taquia, o Taquia até agora está na Secretaria da Cultura, né? A Ana até, acho que pode falar um pouco mais disso, né? Ela está participando disso, né? Bem legal, ela está lá no escritório público, né? Ela poderia comentar um pouco. Mas é interessante, né? Essa estrutura e mantida, né? Ao longo do tempo. Eles até comentam de gerações que passam conhecimento, né? Talvez seja um ponto interessante das pesquisas, né? Retornar a esse ponto fundamental, né? Na discussão da nossa cidade e de quem de fato vai construir esses espaços livres, esses espaços ou até o uso múltiplo das águas. Será que vai ser uma empresa privada, né? Teve agora, né, um novo marco, né, regulatório do saneamento básico que abriu capital, né, para a empresa. Eu acho que é uma questão bem central na discussão mesmo, bem importante. Eu acho que a questão das gestões, ela está muito relacionada à hierarquia das escalas, assim, quanto mais uma pessoa ela se conecta com o espaço que ela tem,
quanto mais ela entende as dimensões desse espaço, né, os limites desse espaço, mais ela se sente confortável a participar da gestão desse espaço. Por isso que a gente acha importante assim, a coisa do... no caso das bacias, que eu particularmente acho que tem tudo a ver com gestão de parque. A gente tem uma nanobacia, que é a menor bacia possível, e aí as pessoas que estão nessa nanobacia têm uma dimensão de 1 quilômetro quadrado, mais ou menos, então elas sabem onde começa, onde termina, elas sabem onde elas estão, elas sabem como funciona aquele espaço, e elas se autogerem, claro, com auxílio público, né, e auxílio, enfim, e aí tem esse bairro, esse quilômetro quadrado, essa bacia, essa menor bacia possível, está conectada a uma maior, enfim, são nichos que se conectam e a gente chega cada vez mais perto das pessoas, de fato, sabendo o que está acontecendo e participando, e todo mundo atuando de acordo com o que rolar, assim. Um técnico de arquitetura vai saber fazer mais coisas que enfim, e aí... Existe essa questão, então, dos escritórios públicos de projetos, né, que é onde nascem ou ficam sendo gestadas as intenções de projeto, né, até que um dia possa ser feita. Mas também tem um conjunto de funcionários que estão lá, no caso dos parques, são aqueles funcionários que tocam o parque no dia a dia, que têm a memória do parque. Assim, o que era para ter sido, o que foi e o que deixou de ter sido, né? o que foi perdido. Essa memória dos funcionários, ela é absolutamente valiosa. Eles sabem o que funciona, o que funcionou, por que deixou de funcionar, ou funcionaria. Eu acho que se incorporar na metodologia os gestores, o pequeno gestor, o cara, menos a chefia, porque as chefias mudam com as gestões, né? Essas você, em parte, perde a memória. Algumas chefias mantêm. Então, principalmente na questão dos parques, eu acho que, assim, talvez incorporar na metodologia uma conversa, uma discussão com os gestores que estão lá há anos e que têm uma memória dos problemas e do que já foi solução e que já foi problema e deixou de ser, e das coisas que foram alteradas, perdidas, as intenções que ficaram no caminho. Por isso, acho que mais nos parques, né? Diferente da abordagem que vocês têm, que já é mais macro de uma área que ainda não existe. São dos projetos, o Lucas e a Ana trabalham com os projetos não realizados, né? Aliás, os projetos, às vezes, nem elaborados, né? Às vezes que ficaram só na intenção. Enquanto que nos parques está mais dos funcionários, às vezes, né? Mas eu ia comentar que essa questão da metodologia, não, na verdade, antes um pouquinho, a gente é arquiteto, né? Arquiteto e urbanista. Uma vez eu me lembro de ter perguntado para um professor que eu reparava que o arquiteto, ele era sempre... você pega essas equipes multidisciplinares, porque hoje a gente não faz projeto de parque, a gente não faz projeto de hidrovia, a gente não faz projeto de sistema de esgoto sem uma equipe multidisciplinar, né? A gente precisa dos engenheiros, precisa dos biólogos, dos engenheiros florestais para fazer a parte da vegetação, enfim, a gente está sempre numa mistura de conhecimentos, que é o que dá qualidade para os projetos, muitas vezes. Mas eu perguntava para o professor, mas olha, essas equipes todas, eu vejo que tem várias pessoas, e o arquiteto, ele é meio que sempre coordenador, né? E, ao mesmo tempo, o que é a especialidade do arquiteto? É construir a casa? É fazer o projeto do parque? É fazer o projeto conjunto habitacional? Não sei. Isso quando eu era estudante ainda. Mas ele me disse que uma das coisas que a gente aprende na faculdade de arquitetura, e especialmente uma faculdade como a FAO,
é que a gente tem esse olhar mais abrangente para as questões, né? Então a gente consegue, se a gente não consegue calcular o coletor-tronco exatamente com tanta precisão quanto o engenheiro, a gente consegue entender a necessidade dele, consegue compatibilizar ele com as outras infraestruturas e mais do que isso, a gente consegue colocar as pessoas dentro dessa equação, não é? Como é que as pessoas vão se relacionar com essa infraestrutura? Como é que as pessoas vão gerir essa infraestrutura? O que é importante, o que não é? Qual é o papel do cara, do morador? Qual é o papel do arquiteto? Qual é o papel do gestor? Então, eu acho que isso faz a qualidade dos arquitetos, isso faz com que os arquitetos sejam sempre essas pessoas abrangentes. E eu acho que, mais do que isso também, uma outra coisa muito bacana que eu vejo nos arquitetos, que lógico que é uma coisa das pessoas, mas eventualmente os arquitetos têm isso, que é essa capacidade de ser visionário, sabe? De ver coisas que... então, ver essa interconexão, a hidrovia como uma forma de recuperar os rios para as nossas cidades, de ver que a apropriação dos espaços verdes ela vai além do que foi projetado e eventualmente não foi construído, que as pessoas elas se apropriam dos lugares e a gente tem esse olhar treinado para ver qual é essa apropriação e depois para trazer isso para os projetos, para as equipes. Então, eu queria terminar um pouco aqui falando que eu estou bem satisfeita mesmo de ter visto isso, de ter, nossa, ouvido isso na fala de todos vocês. Mas a gente pode continuar o debate. Tem uma coisa que os arquitetos gostam de fazer também, é debater, não? Nós ainda podemos usar mais um pouco de tempo, né? E então aproveitar, perguntar um pouco para Maria do Rosário e a Vitória. Vocês chegaram a conversar com projetistas ou equipes de prefeitura ou pessoas que trabalharam no projeto, ou até mesmo com gente da própria gestão do local, quando visitaram? Na Vocês, minha... vocês desculpa, pegaram pode um terminar. período muito difícil, né, de pandemia, né? Olha, na minha caçada por dados, assim, para pesquisa, eu falei com o engenheiro florestal do Jardim Botânico, eu falei com a pessoa responsável da prefeitura, dos parques, mas, assim, assim, tem, infelizmente, assim, tem... Se por um lado eu encontrei pessoas que muito dispostas a ajudar, assim, por outras, assim, eu tive muitos e-mails não respondidos, mas muitas dessas informações eu fui meio coletando assim por e-mail. Então, eu cheguei a conversar com a arquiteta. Na verdade, eu descobri que ela não era arquiteta. Assim. O Parque das Águas de Campinas ele foi projetado por uma designer paisagístico, é uma coisa assim. E aí eu conversei com ela e ela mostrou. Ela viu as imagens do meu relatório e ela ficou triste. Assim. De como o parque estava, assim, disse que ele já foi um parque glorioso quando ele foi projetado, e que ela queria até que eu trocasse as imagens do meu relatório para como o parque era. Mas eu falei que não era muito possível. Mas eu tive eu conversei com ela, super disponível em ajudar, e aí a gente teve um debate assim, né, sobre essas questões de gestão também. Com em relação à gestão mesmo desses lugares, eu não tive acesso. Eu tive acesso aos parques oficiais dos três, os projetos, né? E também com os projetistas do Jardim Botânico, que foi por quem eu descobri que o projeto não foi executado, e com essa projetista de Campinas. Mas o parque de São Paulo, foi uma burocracia imensa conseguir a base original do projeto, e eu consegui só no finalzinho, assim, meu relatório estava pronto já, mas foi importante, assim, para dar a conclusão de que realmente o projeto não tinha sido executado como ele era
Mas a comunicação, assim, ela é bem difícil, assim, com essas pessoas, conseguir os dados, as bases, é muito burocrático, como a Ana tinha falado, essa coisa da cultura do projeto, assim, do debate do projeto, as pessoas não estão muito dispostas a disponibilizar as coisas, assim. Em parte de disponibilizar, em parte de ter isso disponível, né? Nossa, ter, mas não tem as Sim, que é mais verdade difícil. também. Sim, e a complementar um pouco o que a Maria falou, que acho que o que ela falou serve para mim também. Eu entrei em contato com secretária do Meio Ambiente, pessoas da prefeitura, etc., para pegar mais informações sobre o projeto. E as pessoas às vezes não tinham exatamente, sabe? Por exemplo, até o próprio São José dos Campos, que seria a cidade com mais infraestrutura do Vale do Paraíba, eles não têm sistematizado exatamente os parques, a orla. Quando eu cheguei em contato com o secretário lá do urbanismo, ele me chegou a mandar foto de uma planta zero que ele tinha, mas ele não tinha digitalizado nada, sabe? Assim, ele só tinha o papel que estava lá, que devia ser o mesmo papel de quando foi implantado o parque, e meio que nunca mais mexeram e deixaram do jeito que estava, sabe? Então, realmente, o acesso à base de dados acaba sendo muito complicado. Não, como é que você vai fazer gestão se você não tem monitoramento, se você não tem mapeamento para ir acompanhando o que você está fazendo? Significa que você não tem um plano de ação, você não tem um planejamento de manutenção, de melhorias. Se você não tem um acervo, se você não tem uma base de dados, isso é grave, que isso mostra que não tem gestão, não está tendo manutenção, não tem planos para o parque. Então, é muito mais grave ainda. Concordando, né? Eu acho que é um pouco do problema que a gente comentou, né? A falta de cultura de projetos da arquitetura pública, justamente, né? Acho que até passando um relato, né? A vez que eu mais fui bem atendido foi quando eu mandei e-mail para algumas empresas holandesas para obter alguns desenhos de algumas embarcações. E eu fiquei impressionado com quanto eles foram disponíveis, anexaram outros engenheiros para eu entrar em contato e obter esses desenhos, né? Eu acho que de fato é o que você falou, né, João? A gente precisa aprimorar todos aqueles passos, né, que foram comentados, né, da espiral da cultura de projeto, né? Então, planejar, projetar, orçar, construir, manter e avaliar, né? Todos esses itens, né, eles trariam essa possibilidade de novos projetos com mais qualidade, né? Até uma questão assim muito básica para projetos de navegação fluvial é a batimetria, né? Por exemplo, que é um dado que tem que ser executado ano a ano para você ter a condição do fundo do reservatório datada, né? E você conseguir pensar, né? Qual volume, qual projeto de navegação. E a última batimetria tem no mínimo 5 anos, 10 anos, né? Então, de fato, e a responsabilidade da IMAI, né? A gente sabe quem é responsável pelo reservatório, que é a IMAI, no caso. Ela tem até uma área definida pela lei, né? A partir de uma determinada cota, e que tudo isso é propriedade dela, né? E até as invasões, né? São feitas dentro da área da IMAI, né? Então, eu acho que, de fato, é um problema central, né, na discussão. A falta de cultura, né, de projeto. Um pouquinho isso que eu queria comentar. Tá bom. O pessoal está entrando aqui na sala para ver se a gente ainda está no debate e está meio que ansioso para já entrar e começar a preparar a próxima mesa, né? Até porque a mesa é única, né? Aqui nós estamos numa das 5 mesas e ela, nessa mesma mesa, é o espaço onde vai se preparar o pessoal para entrar na próxima reunião. Então, a gente também não pode ficar tanto tempo. E
e por isso que o pessoal está entrando para ver, né, se a gente já pode se reunir e preparar a reunião. Então, não tem jeito, a gente precisa começar a pensar em fechar. Eu queria ver se vocês gostariam de fazer uma rodada de fechamento e para a gente terminar. Eu queria só agradecer todo mundo por ter apresentado e pelo debate, os professores também pela banca. E acho que foi uma discussão muito, muito boa. Eu faço minhas Foi, palavras. gente. Obrigada. E das do Luca. Obrigada, gente. Tá. Eu gostei, aprendi várias coisas aqui, e eu queria agradecer vocês, o trabalho de vocês de alto nível, e agradecer a colaboração e a disposição para compartilhar o que vocês produziram. E eu acho que isso provoca a necessidade de mais debates para aprofundar essas questões. Eu acho que vocês levantaram, abriram pontos, viram que tem fios desencapados e que precisam ser trabalhados e pensados. Desde da maneira como a gente trata essas questões, os projetos, a gestão disso tudo, e como a gente conduz o conhecimento e as metodologias para a investigação a respeito. Então, eu gostaria de dizer que eu estou muito satisfeito e agradecer a presença de vocês todos. Bom, eu também posso agradecer a todo mundo. Muito obrigada, João, Lucas, Maria Rosado, Vitória e Ana Carolina. Foi muito bacana mesmo esse nosso debate aqui. Fiquei bem contente de poder participar dele. Então, eu vou também me despedir aqui do banhado, viu? Estou do ladinho do banhado, Vitória. Você é de São José dos Campos? Na verdade, não, mas eu moro aqui. Eu sou um pouquinho mais pro fundo do vale. Que legal. É que a minha família é de Jacareí, então eu sempre fico pela região. Tá, eu quero agradecer a Isabela por ter nos apoiado e organizado essa mesa. Sem ela, a gente não teria sido possível. E também o Videofal. Quem que está aí do Videofal que está fazendo acontecer tudo? É o Rodrigo. É o Rodrigo. Ô, Rodrigo, muito obrigado. Você que viabilizou todo o processo e está quietinho, mas está fazendo tudo acontecer. Muito obrigado.